Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa Feijão e Caviar. No programa de hoje, vamos preparar escalopes recheados ao molho de vinho do Porto e também deliciosas maçãs gelatinadas. Ficou interessado em saber mais sobre essas duas receitas? Então, continue assistindo ao programa que está muito legal. A nossa primeira receita, como já disse, serão escalopes recheados ao molho de vinho do Porto. Um prato bem simples de preparar, mas com sabor maravilhoso por conta do vinho do Porto, mundialmente conhecido e admirado. O vinho do Porto teve origem na região do Douro, em Portugal, por volta de 1680. É um vinho diferenciado, chamado também de vinho fortificado, por conta do alto teor alcoólico, devido à adição de aguardente de uva em sua composição. É um vinho doce, mas muito forte. Tanto que é o que bebemos em pequenas doses, geralmente em cálice, né? A gente toma sempre um cálicezinho de vinho do Porto, né? Mas no início da sua produção, ele não tinha essas características que conhecemos hoje. Antes, ele era fortificado em apenas 3% de aguardente de uva. Uma quantidade bem pequena, acrescentada apenas para que a bebida suportasse a viagem até a Inglaterra, principal país consumidor do vinho do Porto naquela época. No início de 1820, porém, as vendas dispararam com uma safra mais doce e mais madura. O sucesso foi tanto que os produtores decidiram adicionar maior quantidade de aguardente, visando aumentar a doçura do vinho. A nova safra foi um sucesso e resultou na fórmula do vinho do Porto que hoje conhecemos, né? Interessante, não é mesmo? Vamos então ao preparo dos escalopes recheados ao molho de vinho do Porto. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa receita, basta acessar o nosso site www.betteane.com.br ou rever a este e outros programas em nosso canal do YouTube. Vamos cozinhar? Então, regaçando as mangas e vamos lá. Preparo da farofa. Primeiro nós vamos fazer a nossa farofinha para poder rechear os escalopes. Então eu tenho aqui azeite extra virgem, né? Tenho azeite extra virgem. Agora eu tenho aqui uma xícara de farinha de rosca. Farinha de rosca que eu faço em casa, viu, gente? Vamos aproveitar o pãozinho, né? E fazer a nossa farinha de rosca, que fica muito mais saudável, né? Sobra tanto pão, não é? Agora eu vou colocar aqui o parmesão ralado, meia xícara de parmesão ralado. Parmesão também bom, de qualidade, né? Nós vamos colocar as uvas passas, né? As uvas passas, olha. Não são 2 colheres de uva passas. Aqui eu tenho mais um pouquinho. A gente vai ligar tudo isso, né? Passar um pouquinho no azeite, vou diminuir o fogo, esse foguinho ele é danadinho. O que mais que vai aqui agora? Vai as nozes picadinhas. Olha que bacana. As nozes picadas. É um prato bacana para você fazer também numa comemoração. As azeitonas pretas. É lógico, sem caroço, viu, gente? Que caroço é um problema, né? Caroço dá um problema pra gente. As alcaparras. Uma colher de sopa de alcaparras. Olha, as alcaparras também vai aqui, né? E agora nós estamos, olha, dá só uma... Deixa eu pegar minha outra colher. Tá vendo? A gente deu um pouquinho de sal, claro, na nossa farofa tem que ter sal, né? Um pouquinho de sal. Nada de pimenta aqui. Olha. A nossa farofinha. Bem misturadinha. E nós vamos preparar os escalopes para poder rechear a farofa, tá? É só para a farofa dar uma, né? Uma liga, assim, com azeite, dá um sabor, né? Bem, gente, olha, terminamos a nossa farofinha. Agora eu vou colocar aqui e nós vamos passar a fazer o quê? Rechear os nossos escalopes. Dobrar bem as pontas, temperar os nossos escalopes, os bifinhos, né? Escalope nada mais é do que um bifinho fininho. Olha.
É um prato bem bacana, que nem eu falei, pra gente fazer até em comemorações, em dias de festa. É o filé mignon. Porque o filé mignon é mais macio, né? Pra gente fazer. Por isso que eu tô fazendo com filé mignon. Então agora nós vamos rechear os nossos escalopes. Primeiro vamos temperar os escalopes com sal, uma pimentinha branca quem gosta. O certo é temperar um por um, viu? Porque às vezes um pega, o outro não. Sal. Então o ideal é um por um. Olha. Salzinho. Salzinho. Nada de muito sal. Eu uso sal marinho, que é um sal mais orgânico, né? Mais natural. Agora a pimentinha também, para quem gosta. Pimentinha leve, porque hoje eu lidei com muita pimenta pesada. Fiquei com muita alergia. A pimenta você tem que, realmente, acho que, pôr até a luva, viu? Porque quem tem alergia, pronto. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos tirar isso aqui daqui. E vamos fazer colocar a nossa farofinha e enrolando eles. Então, farofa. Olha. Farofinha. Essa farofa tem que ficar mais úmida, né? Não pode ficar muito seca, não. Se ficar muito seca, ela sai, né? Aqui eu tenho os palitinhos. A gente vai fazer assim, ó. Vamos fechar bem as pontas, né? Para o bifinho não abrir. Tá? Olha. Tá? Vamos fazendo assim sucessivamente. Bem, gente, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos passar na farinha de trigo. Realmente, nós vamos dar uma passadinha na farinha, porque o escalope todinho é passado na farinha, né? E se vocês quiserem deixar a farofa mais molhadinha, é só jogar mais manteiga, tá? Se vocês verem que a farofinha tá um pouquinho seca, põe um pouquinho de manteiga e deixa ela mais úmida. Eu acho que o resultado fica melhor. Eu tô falando porque cozinha é assim, né? A gente tá fazendo aqui na hora, tal. A minha intuição, e eu acho que pela experiência, né? Deixa um pouquinho mais molhada a farofa, tá? Agora que eu já tenho nossa frigideira, né? Vamos passar os escalopes aqui, tirando o excesso, né? Olha, gente, eu tô usando aqui uma frigideira de cerâmica, que hoje nas boas lojas do ramo já tem. É uma frigideira ótima, ela não gruda, viu? Não precisa usar muito óleo, porque hoje ninguém quer comer nada com muito óleo, não é?
Bem, gente, os nossos escalopes já estão aqui, vamos tirando. Ó, vou colocar aqui para não cair gordura aqui, tá? Muito cuidado com esses palitos, é lógico, né? Ó. A carne não pode passar muito. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos jogar a cebola, tá? Na mesma panela. Então, aqui vai a cebola. Então, essa cebola vai ficar aqui por cerca de uns 5 minutos, que ela vai cozinhar. Aí, nós vamos acrescentar o vinho do Porto, o caldo de carne, deixar reduzir, né? O vinho do Porto vai evaporar. O caldo de carne vai reduzir. E nós vamos colocar em cima dos escalopes, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vou deixar essa cebola bem douradinha. Nós vamos colocar agora o vinho do Porto. Evaporou o vinho do Porto? Evaporou. Agora nós vamos colocar o caldo de carne. Olha. Caldinho de carne. E deixar reduzir, tá? Tem que colocar bastante. É uma xícara de caldo de carne, tá? Agora vai reduzir isso aqui. Bem, gente, olha, o molhinho de escalope, a gente já deixou reduzir. Agora a gente poderia voltar os escalopes para a frigideira, né? Mas eu já vou colocar o molho em cima, tá? Colocar o molho em cima. Aquela farofinha que a gente recheou sempre vai sobrar. Lógico, porque aqui também eu não tinha 1 quilo de carne, era mais ou menos acho que uns 800 gramas. Mas o que sobrar da farofinha, põe do lado e acompanha, não é? Olha, nosso molhinho. Agora nós vamos colocar, eu tô com essa mão com probleminha, vamos colocar assim em cima dos escalopes. O que eu posso fazer aqui? Eu não sei se vocês gostam. Um pouquinho de salsinha para dar aquele verde bacana, né? Quem não gosta, não coloca, porque tem casas que as pessoas não gostam do verdinho, né? Da salsinha e tal. Eu acho salsinha dá todo aquele sabor. Pronto. Viram, gente, que fácil de fazer? Gostaram? O nosso escalopinho com a nossa farofinha do lado. Que tal preparar em sua casa? Para isso, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes dessa receita. Ingredientes da farofa, primeiramente. 1 xícara de chá de farinha de rosca, meia xícara de chá de parmesão ralado, 1 colher de sopa de salsa picada, 2 colheres de sopa de uva passa, 2 colheres de sopa de nozes picadas, 1 colher de sopa de alcaparras, 1 colher de sopa de azeitonas pretas picadas, 2 colheres de sopa de azeite. Ingredientes para o escalope: 1 quilo de filé mignon, cortados em bifinhos, farinha de trigo para empanar, 1/4 de xícara de chá de azeite para dourar a carne, 1 cebola em fatias bem finas, meia xícara de chá de vinho do Porto, 1 xícara de chá de caldo de carne, sal e pimenta do reino branca a gosto. Anotou? Se você deixou de anotar algum ingrediente, não se preocupe. Você encontrará essa e outras receitas em nosso site www.betteane.com.br. E agora vamos para um rápido intervalo, mas continue com a gente, pois na volta iremos preparar maçãs gelatinadas, geladinhas e muito saborosas. Uma delícia.
É rapidinho. Voltamos já já.